Hermanos, estamos hablando que 2023 é o ano del mover de Deus. Pero sabe lo que estamos hablando? É que não queremos que isso seja uma frase hecha apenas para declarar, por exemplo, 2023, ano da vitória, 2023, ano da conquista, aunque já lo hicimos no passado, pero quando Deus me falou, ao final de los 23 dias de oração que hemos hecho en el mês de enero, Deus me falou que el 2023 seria o ano del mover de Deus. Eu quis saber lo que é o mover de Deus. Estamos predicando este mês sobre o mover de Deus, porque há muita confusão sobre o mover de Deus. Alguns pensam que o mover de Deus são algumas manifestações, que é muita emoção, que é muito sensacionalismo, pero o mover de Deus não envolve as emoções, claro. Não há como não envolver as emoções. Quando eu estou cerca de Deus, meu espírito se regozija. Eu quero celebrar ao Senhor, eu quero dançar, eu quero bailar, eu quero estar contento na presença do Senhor. Pero não é só isto. O que queremos dizer é que o mover de Deus não é só manifestações externas, é algo que ocorre dentro de nosso coração. O mover de Deus vem para trazer ordem, para trazer organização em el caos que havia em nosso coração. Então, quando hablamos a semana passada que em Gênesis habla que em princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era um caos, pero o Espírito Santo se movia sobre a faz de las águas. E o que hizo o mover de Deus aí? Organizou todas as coisas. Dijo: água, tu tienes este limite; tierra, tu tienes este limite. Colocou o sol, a luna, as estrelas. Organizou tudo. O Espírito, o mover de Deus em nossa vida vem para organizar, para trazer vida. Hablamos sobre o mover de Deus de Ezequiel capítulo 37 em el valle de huesos secos. Pero quando o Espírito vino de los quatro cantos da terra, vino para trazer vida. Então, sempre que há mover de Deus, há cambios para o bem. Traz vida, organização. Pero hoje vamos falar sobre a diferença entre o mover de Deus e o mover del hombre. E eu fui buscar na palavra de Deus alguns exemplos do mover de Deus hecho por homens e por Deus. Em primeiro lugar, eu queria fazer um paralelo ou uma diferenciação entre Babel e Pentecostés. Quantos conhecem a história de Babel? Eu penso que a maioria de los homens de vosotros conheceis. Babel foi, os homens encontraram uma planície muito larga, muito grande, e resolveram unir-se para ser seu nome famoso. Resolveram reunir-se não para esperar o mover de Deus, pero para ser eles mesmos um movimento desde a terra hacia os céus. Um mover que começava na terra e ia a tocar os céus. Eles falaram: vamos a ser uma torre tão grande, tão alta, que vamos a tocar os céus. Como se o homem pudesse tocar os céus, hermanos, e muitas vezes, aún hoje, vemos homens tentando tocar os céus por sua própria iniciativa. Isso significa um mover del homem. Ao contrário, em Pentecostés, eles se reuniram para esperar o mover de Deus, o mover que venia do céu hacia a terra. Percebem a diferença? Muito bem. Em Babel, os homens se juntaram para ser famoso su nome. Em Pentecostés, eles se uniram porque queriam fazer famoso o nome de Deus. Em Babel, o final e o resultado desta união foi confusão, porque antes disso, a terra toda falava a mesma língua. Mira, vosotros que sois estrangeiros, que bendição, assim falávamos toda a terra na mesma língua. Pero por causa de Babel, que deu origem a Babilônia, por causa destes, Deus confundiu toda a linguagem.
Por isso agora temos esta dificuldade de falar portunhol. Eu às vezes chego em Portugal e falo inglês com as pessoas. Chego aqui em Espanha, falo português. E quando vou à Irlanda, falo espanhol. É uma confusão em minha cabecita que já não tem mais idade para aprender muita coisa. Por quê? Porque estes homens se reuniram para tentar fazer um mover que não era de Deus, era humano. O resultado foi que trajo confusão. Em Pentecostés, ao contrário, o mover foi de Deus e trajo entendimento. Lo interessante é que começaram a falar línguas, pero não línguas desconhecidas, línguas conhecidas. E cada pudo entender o evangelho em seu próprio linguagem. Cada pudo entender o que era o desejo de Deus em seu próprio idioma. Fantástico. Vale, em segundo lugar, eu queria falar também sobre um outro movimento, um outro mover que os homens tentaram fazer. É sobre os filhos de Esceva. Quem sabe quem são os filhos de Esceva? E quem sabe quem era Esceva? Tampouco. Vale, vou apresentá-los, vale? Vou introduzir Esceva. Esceva era sumo sacerdote nos tempos de Paulo. Ele era o sumo sacerdote. Ele tinha 7 filhos. Estes 7 filhos dia tentaram imitar o mover de Deus e foram expulsar o demônio de um homem e lo expulsaram da seguinte maneira: demônio, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Pablo predica. E o demônio mirou e disse: ¿Qué dice? ¿Qué habla? Eu conozco a Jesus, eu conozco a Pablo, pero vosotros quem são? E diz que o demônio correu atrás deles, los deixou desnudo, les deu uma paliza, que saíram todos heridos. Por quê? Porque tentaram criar um movimento de Deus, copiar um movimento que era de Deus, pero o mover não era de Deus. Eles tentaram copiar o mover que havia onde Paulo estava, onde Jesus estava e onde eles eram conhecidos. Muito bem, o que ocorre quando tentam copiar, e até hoje há gente tentando copiar o mover de Deus, é que saem avergonzados. Eles não conheciam a Jesus, pero tentaram utilizar seu nome e terminaram desnudos e heridos. Em terceiro lugar, quero falar de Elias e os 400 profetas de Baal. Essa história está em 1 Reis 18, 20 a 40. Havia um grupo de profetas que tudo que Elias falava, eles falavam contra. E havia um rei e sua esposa muito famosa, Jezabel, que queriam matar a Elias, estavam dispostos a matar o profeta de Deus. Então o profeta fazia um desafio a los 400 profetas de Baal e disse: mira, invoquem a Baal, e se ele se mover, se ele se manifestar, eu me rindo e adoro a seu Deus, e eu vou aclamar a meu Deus, e se meu Deus se manifestar, vosotros morrerão. Se o vosso Deus se manifestar, podem matar-me a mim. Mira, alguém disse que era 1 contra 400. Uma luta um pouco desigual. Pero os 400 profetas de Baal clamaram a seu Deus, se retalharam, se cortaram, derramaram sangue e nada ocorreu. Intentaram provocar um mover de um Deus que não se manifestou. Pero quando Elias clamou o nome do Senhor, o fogo do cielo desceu e houve um cambio.
E este mesmo dia morreram os 400 profetas de Baal. São 3 histórias diferentes: Babel e Pentecostés, os hijos de Escena e Elías e os 400 profetas de Baal. Elías desafia os profetas que clamam por um mover de seu Deus, pero eles tentaram provocar um mover, pero não houve nada. Depois Elías clama por el mover de Deus e Deus se mueve. Pero em todas estas histórias, podíamos falar de outros acontecimentos na Bíblia, pero eu não quero ser muito extenso. Podíamos falar de Nadab e Abiú, dos hijos de Arão, que tentaram oferecer ou encender um fogo que não era de Deus. Não era o fogo que Deus tinha atado no tabernáculo. Eles tentaram fazer um outro fogo e morreram por isto. Pero ao decorrer da história, irmãos, e aún hoje, há pessoas tentando provocar um mover que não é de Deus. Algo que Deus não mandou fazer. Em nome de Deus se fazem coisas terríveis. Em nome de Deus se hacen guerras, persecuções. Em nome de Deus a gente se está matando. Em nome de Deus se estão dividindo igrejas e irmãos por causa da política e por muitas outras coisas. Pero sabe que Deus continua esperando um povo que trabalhe para se mover na terra. E nós queremos ser este povo, aunque seamos uma igreja pequena que está começando, que temos pouco tempo. Temos muito claro isso. Deus nos ha puesto no centro de Málaga com o propósito de conquistar esta cidade para Ele. E lo vamos a fazer, não porque temos a força, não porque temos o poder, não porque temos o dinheiro, não porque temos as cadenas de comunicações, não, pero porque temos o Senhor. E o mover do Senhor, nós estamos sentindo em nosso meio. Agora, não somos melhores que nadie, não somos perfeitos, temos muito a aprender e que Deus haga em nossa vida. Pero se há um mover de Deus, este mover empieza em nosso coração, cambiando nossa vida, nossa atitude, nossa postura, a forma de viver. Então, irmãos, como conclusão desta palavra, que vai ser uma palavra muito curta hoje, eu quero dizer que, em primeiro lugar, o mover do homem é confuso, mientras el mover de Deus trae el entendimento no propósito que Ele, em el propósito que Ele tem para nossa vida. Eu penso que tu estuda em português, né? Está portunhol. Então eu vou ler para lo que. El mover del hombre es confuso, mientras el mover de Deus trae entendimento em el propósito que Ele tem para nossas vidas. Ou seja, hermanos, se há um mover de Deus genuíno, há que haver entendimento do propósito. Para que Deus nos ha puesto em Málaga? Tu podes pensar que Deus te ha posto em Málaga porque Lula venceu em Brasil e então tu has venido para cá. Tu podes pensar que tu has venido para cá porque não tinha uma oportunidade de trabalho aí e aqui há oportunidade. Tu podes pensar lo que seja, mas uma coisa te quero dizer: Deus te trajo a esta cidade e com um propósito. Amém. Com um propósito. E o propósito de fazer seu nome conhecido, de ganhar esta cidade para Jesus. O mover de Deus tem que trazer este entendimento, senão não foi o mover de Deus. Em segundo lugar, o mover de Deus sempre remite à palavra de Deus, pois a palavra sempre irá revelar a vontade de Deus e nos levará para ela. Mira, quando houve o Pentecostés aí em Hechos, os homens se perguntaram: ¿qué es isto? ¿Lo que estás passando? ¿Lo que está passando? E mira, Pedro poderia dizer: não, o que passa é que nós somos la leche, somos muito espiritual, e Deus ha hablado com nós e somos especiais. Pero, sabe, Pedro não hizo isso. Ele revelou a palavra, ele hizo um discurso contando a história de Jesus e remetendo as pessoas à palavra. O mover de Deus sempre vai remitir à palavra, não a meu orgulho, não a meu crescimento, não a tornar-me famoso, senão a ser de Deus famoso, a ser a Deus famoso.
Miren, hermanos, la palabra, nosotros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que ser remitidos a palavra quando vemos o mover de Deus. Quando há o mover de Deus, eu me apaixono por ler a palavra, por conhecer a palavra, por entender a vontade de Deus. O mover de Deus sempre remite à palavra de Deus. Em terceiro lugar, o ponto C. Deus sempre utiliza seres humanos para que seu mover ocorra. Nós outros somos instrumentos em las manos de Deus. Nós somos os autores e o sujeito. Nós outros somos canales de bendição. O mover que Deus vai fazer em Málaga, Ele vai nos utilizar. Amém. Nós outros somos instrumentos. Sim. Temos que aprender de Deus o que Ele está fazendo. Desde o primeiro dia esta igreja hemos falado, nadie vai roubar tu glória. Queremos saber, Senhor, o que Tu estás fazendo para nos acoplar, para nos unir a lo que Tu estás fazendo. Não vamos fazer nós outros nenhum fogo estranho. Não vamos oferecer nada que não venga de Ti. Queremos conhecer Tu vontade. E para conhecer Tu vontade, Senhor, temos que estar cerca de Ti, temos que estar em comunhão contigo. Amém. Isto é o mover de Deus, irmãos. Por isso que estamos falando de 2023, é o ano de mover de Deus. É este mover que creemos, não é um mover que não nos custa nada, que não estejamos involucrados, que não tenhamos sembrado nada neste mover, mas é um mover que nos torna conscientes de que estamos acá por o propósito de Deus. Quando o mover é de Deus, traz unidade. Quando é do homem, traz divisão. Já he hablado aqui que he ouído, mira, recebemos o mover de Deus e agora nós vamos separar, vamos dividir a igreja. Se houve divisão, não é mover de Deus, porque o mover de Deus traz unidade. Sempre que tu veas uma igreja se dividindo, sempre sepa que aí houve um mover de homens, não de Deus. Porque Deus não separa. Deus une. Às vezes nos leva a lugares diferentes, pero unidos. Leemos que quando a igreja de Antioquia estava em oração, Deus separou, não dividiu, separou a Barnabé e a Paulo. E para que separou a Barnabé e a Paulo? Para serem missioneiros. Eles foram enviados, foram bendecidos por o liderazgo para sair e predicar o evangelho. Então, quando o mover é de Deus, traz unidade. Quando é do homem, traz divisão. Nenhuma divisão vem de Deus, porque Deus vive em comunhão. A triunidade é uma união perfeita, Padre, Hijo, Espírito Santo. O ponto E diz: quando o mover é de Deus, permanece. Quando é del homem, cai. Babel caiu, a torre caiu, pero o trabalho de Pentecostés sigue vivo hasta hoje. Aí nasceu a igreja. E a igreja sigue viva, hermanos. A igreja de Deus não está muerta. Amém. A igreja está viva, está avançando. Não pense, a Europa é difícil. Não, hermanos, não é difícil se Deus está com nós outros. Já falei de grandes grupos que há sendo levantados em Barcelona, em Madrid, em Paris, em Berlim, grupos que estão crescendo em Londres. A igreja de Deus não está morta. Amém. E em Málaga. Amém. Amém? Porque Deus hizo algo, um mover em Pentecostés que sigue vivo hasta hoje. Em último lugar, o mover de Deus sempre leva o povo a um verdadeiro arrependimento. Amém. Se não houve cambio de vida, se não houve arrependimento, se não houve cambio de caráter, não houve o mover de Deus, porque o mover de Deus vem com um propósito e o propósito se cumpre. Diz a palavra, a Bíblia, que a palavra de Deus é como espada de dois filos que penetra e que cumpre o propósito para o qual Deus l'ha enviado.
Así que, hermanos, creemos que 2023 va a ser el mover de Dios, pero el mover de Dios empieza aquí dentro, en mi corazón. Yo tengo que tornarme un mejor marido, yo tengo que tornarme un mejor padre, yo tengo que ser un mejor pastor. Y a veces no me gusta decir mejor, parece que nos estamos comparando conmigo mesmo. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu era ayer e amanhã melhor do que sou hoje, porque a vida cristiana é um crescer, é um caminhar. Tu mulher tem que ser uma melhor esposa, uma melhor madre. Como empregados, como funcionários, temos que ser melhores. Como se somos patrones, melhores chefes. Eu tenho que crescer porque Deus está obrando em minha vida. E cantamos uma canção aqui que diz: aun que não pueda ver, tu estás obrando. Aun que eu não pueda ver, tu estás obrando. Cerre seus olhos, baje sua cabeça. Eu não sei quantos de vosotros querem que 2023 seja um ano diferente, mas se tu queres que seja um ano do mover de Deus, tu tens que dar o primeiro passo e dizer: Deus, minha vida é tua, obra em minha vida, cambia meu coração, cambia-me de dentro hacia fora, Senhor, porque eu quero crescer contigo. Então, se tu queres fazer esta oração, estão todos de olhos cerrados, só eu tenho meus olhos abertos, não queremos constranger-te, não queremos poner-te em situação vulnerável, mas se tu queres que 2023 seja o ano do mover de Deus, a começar em tu coração, levanta tu mano, eu quero orar por ti. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Quase todos estamos com as mãos levantadas, assim que vamos todos repetir esta oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu sigues movendo-te. Eu quero, Senhor, que este ano seja um ano de tu mover em minha vida, em meu coração. Cambia-me, Senhor. Tu tienes toda a autoridade. Eu sou tuyo, Senhor, e quero ser a diferença em esta cidade, para tu honor, para tu glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor.